dia, muito obrigada pela oportunidade de a gente dialogar sobre um tema tão importante nesse momento. A gente que agradece a tua presença aqui. E o que vocês conseguiram construir e instruir, né, os colaboradores que aqui estão, para que a gente tenha mais protocolos ou uma organização a partir da experiência já vivida também, né? Na realidade, a partir da sua fala, né, inicialmente, quando você mencionou que tem alguns momentos que as crises se afloram, as violências elas acontecem, elas se intensificam, e naquele momento vocês, toda a população, né, todos os entes federados estavam voltados a salvar vidas, a conduzir as pessoas para locais para que tivessem abrigo, alimentação e tivessem proteção. Porém, em todos os contextos de emergência, sejam decorrentes de crises climáticas ou de deslocamento forçado, as violências baseadas no gênero se intensificam. E mulheres e meninas e população LGBTQIA+, são os alvos prioritários, por uma série de fatores, né? Novas dinâmicas familiares, perda da rede de apoio, enfim, uma série de fatores. E nesse momento, a gente tem que ter o olhar para essas populações. E esse trabalho que o Fundo de População das Nações Unidas vem fazer em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul, Ministério do Desenvolvimento Social, é exatamente na perspectiva de prevenir, mitigar e responder os casos de violência baseada no gênero, com foco em mulheres e meninas. E o instrumento da criação do guia é exatamente para balizar, como você muito bem colocou, com protocolos e padrões mínimos para garantir uma resposta adequada para essas pessoas que a gente chama de sobreviventes de violência baseada no gênero. Então, a gente precisa de se balizar em instrumentos com base na legislação nacional, mas também em normativas internacionais, para que as pessoas que passam por situações de violência, elas tenham os seus direitos garantidos e uma atenção adequada de acordo com as suas necessidades. Então, a gente trabalha nessas três frentes: prevenir, mitigar os riscos, uma vez que a gente sabe que esses riscos se intensificam, morando em espaços coletivos, pessoas que saem de suas casas vão morar com outras pessoas que não se conhecem, e também como é que a gente responde a partir do momento que a gente evidencia uma violência. Uma das coisas que chama muito a atenção da gente nesse momento que vocês vivenciaram é que eclodiu algumas violências que já existiam anteriormente, ou seja, as violências intrafamiliares. Antes, o iceberg, a gente sabe que abaixo da lâmina d'água a gente tem muitas partes do iceberg que a gente não enxerga. E, infelizmente, ou felizmente, a partir da crise climática que o Rio Grande do Sul passou, algumas violências intrafamiliares já aconteciam e foi possível evidenciar e garantir uma resposta para esses casos. Então, o guia ele vem como uma resposta em conjunto com o Estado do Rio Grande do Sul e com o Ministério do Desenvolvimento Social para padronizar como garantir essa resposta de uma forma segura, confidencial, sem discriminação e garantindo a autodeterminação dessas pessoas que passam por situações de violência. Já antecipou o que eu queria perguntar, Sera, quando falaste no eclodiu. Eu ia te perguntar isso, se de fato eclodiu ou apareceu, porque essa era uma coisa que eu via até nos comentários, a partir das notícias que chegavam de casos de abuso dentro de abrigos, as pessoas dizendo, mas como que um sujeito pensa nisso numa hora dessas? Não é que seja numa hora dessas, tem uma série de violências domésticas, de abusos que estão acontecendo nesses locais, nas casas, e ninguém não se coloca a luz sobre esse tema. E a partir do momento em que as pessoas estavam circulando nesses meios, casos se tornaram conhecidos, né? Então também tem esse aspecto de que, como tu colocaste, felizmente, talvez, nesses casos, porque daí puderam ser interrompidos e observados e tratados como devem ser tratados, quando veio à luz através dessa emergência. Para quem é que vocês preparam esse guia? Como é que ele, a quem vai ser disponibilizado ou se pretende alcançar?
Na realidade, esse instrumento ele é voltado para os trabalhadores da rede de proteção intersetorial e para os gestores, sejam a rede de proteção pública, mas também os atores humanitários. A gente sabe que, numa emergência, muitas organizações internacionais, organizações da sociedade civil, voluntários, vão garantir uma resposta. Mas como é que eu faço uma resposta sem causar danos? Então, eu não posso, em nome de garantir uma resposta para uma pessoa em situação de violência, causar mais danos. Por exemplo, eu não posso e não devo expor uma pessoa sobrevivente de violência. Eu não tenho o direito de informar nada sobre a vida dessa pessoa sem a autorização prévia dessa pessoa. Então, existem mecanismos, padrões mínimos de uma resposta sem danos. Então, nesse guia, ele é voltado para trabalhadores da linha de frente, da rede de assistência social, da rede de saúde, de justiça e de segurança, mas também os atores humanitários das organizações das Nações Unidas, ou sociedade civil e voluntários, porque tem muita gente trabalhando e a gente precisa ter um padrão mínimo para garantir a segurança dessas pessoas e um atendimento adequado, e principalmente o respeito às suas decisões. Muitas vezes, uma sobrevivente de violência, ela não quer denunciar, mas ela quer sair daquele ciclo de violência. E a gente tem que respeitar essa decisão. Uma das coisas que a gente observa muitas vezes é que profissionais da área da saúde condicionam um boletim de ocorrência para garantir uma atenção em saúde. E a gente sabe que a pessoa que passa por uma situação de violência sexual, ela tem 72 horas para garantir a profilaxia pós-exposição, garantir uma gravidez, evitar uma gravidez indesejada, uma infecção sexualmente transmissível, e ela não precisa ir para a polícia para poder ter o atendimento da saúde. Está dentro da lei do Estado brasileiro, chamada Lei do Minuto Seguinte. Infelizmente, alguns profissionais ainda atrapalham o acesso a esse direito garantido. Então, o guia ele vem lembrar alguns instrumentos que já existem no arcabouço jurídico, mas também padronizar a forma de um atendimento adequado, com respeito, com segurança, confidencialidade. Então, nesse momento é para essa população. Paralelamente, temos outros instrumentos também para as pessoas em risco ou já em situação de violência ou sobreviventes de violência. Trabalhamos com as duas linhas, tanto com profissionais, mas também com instrumentos que a gente chama de comunicação de base comunitária, que a gente entende, e eu gostaria de deixar isso bem fortemente, né, diante de um veículo de comunicação, que a comunicação e a informação salvam vidas. Então, se a gente garante informações adequadas e seguras e confiáveis, a gente pode salvar a vida de pessoas que estão vivendo em situação de violência.